Neste bloco, daremos continuidade à leitura sistematizada do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, instituído pelo Provimento Conjunto número 93 de 2020. Retomamos a leitura no capítulo 5 dos Direitos e Deveres. Artigo 17. Os tabeliães e os oficiais de registro gozam de independência no exercício de suas atribuições. Têm o direito à percepção dos emolumentos integrais pelos atos praticados na serventia e só perderão a delegação nas hipóteses previstas em lei. Artigo 18. São direitos dos tabeliães e dos oficiais de registro: 1. Exercer a opção nos casos de desmembramento ou desdobramento da serventia. 2. Organizar associações ou sindicatos de classe e deles participar. Para fins do disposto nesse artigo, considerar-se-á 1. Desmembramento, quando ocorrer a divisão da comarca e a criação de nova serventia. 2. Desdobramento, quando ocorrer a criação de nova serventia da mesma espécie na comarca. Então, a distinção é da mesma espécie na comarca. Vou deixar isso aqui em verde também. Parágrafo segundo. A opção prevista nesse artigo deve recair tão somente sobre permanecer na serventia cindida ou ser transferido para a da mesma espécie que recebeu a parcela resultante da rescisão. Então, parágrafo de restrição. Parágrafo terceiro. Terá preferência de opção, nos casos de desmembramento ou desdobramento da serventia, o titular que teve maior área atingida, ou, subsidiariamente, o mais antigo. Parágrafo 4º. Em caso de instalação de nova comarca, o oficial de registro civil com atribuição notarial permanecerá com essa mesma atribuição, até que seja instalado um dos tabelionatos de notas, ocasião em que se deverá transferir o acervo notarial para o primeiro tabelionato de notas que se instalar na nova comarca. Então, vou deixar isso aqui também marcadinho, porque isso daqui é bem relevante. Beleza. Parágrafo 5º. Nos casos do parágrafo 4º deste artigo, sendo as duas serventias providas em um mesmo concurso, o acervo deverá ser incorporado ao primeiro tabelião, de tabelionato de notas. Artigo 19. São deveres dos tabeliães e dos oficiais de registro. Então, a mesma lógica que segue a Lei 8.935. Se eu só conferir aqui, mas no artigo 30, são deveres dos notários e dos oficiais de registro, lá na Lei 8.935. Então, aqui, o artigo 19 vai dispor que são deveres dos tabeliães e dos oficiais de registro: 1. Manter em ordem os livros, papéis e documentos de sua serventia, guardando-os em locais seguros. 2. Atender às partes com eficiência, urbanidade e presteza. 3. Atender prioritariamente às requisições de papéis, documentos, informações ou providências que lhe forem solicitadas pelas autoridades judiciárias ou administrativas para a defesa das pessoas jurídicas de direito público em juízo. Então, aqui tem uma particularidade que eu vou deixar aqui também marcado em verde mais claro. 4. Manter em arquivo as leis, resoluções, regimentos, provimentos, regulamentos, portarias, avisos, instruções de serviço e quaisquer outros atos que digam respeito à sua atividade. 5. Proceder de forma a dignificar a função exercida tanto nas atividades profissionais como na vida privada. Proceder de forma a dignificar a função exercida tanto nas atividades profissionais quanto na vida privada. 6. Guardar sigilo sobre a documentação e os assuntos de natureza reservada de que tenham conhecimento em razão do exercício de sua profissão. 7. Afixar em local visível, de fácil leitura e acesso ao público as tabelas de emolumento em vigor. 8.
Observar os emolumentos fixados para a prática dos atos de seu ofício. 9. Dar recibo dos emolumentos percebidos. 10. Observar os prazos legais fixados para a prática dos atos de seu ofício. 11. Fiscalizar o recolhimento dos impostos incidentes sobre os atos que devam praticar. 12. Facilitar, por todos os meios, o acesso à documentação existente pelas pessoas legalmente habilitadas. 13. Encaminhar ao juiz de direito com jurisdição em registros públicos as dúvidas levantadas pelos interessados, obedecida a sistemática processual fixada pela legislação específica. Aqui, inclusive, a gente poderia destacar o procedimento de suscitação de dúvida. Inciso 14. Observar as normas técnicas estabelecidas pela Corregedoria Geral de Justiça e pelo diretor do foro. 15. Admitir o pagamento dos emolumentos, das custas e das despesas por meio eletrônico, a critério do usuário, inclusive mediante parcelamento. Uma alteração aí trazida pelo provimento conjunto 142 de 2025. Artigo 19-A. Havendo indícios acerca da incapacidade do tabelião ou do oficial de registro para o exercício da atividade, caberá ao diretor do foro a adoção de providências para a realização de perícia médica pela junta médica da GERSAT do TJMG. Parágrafo 1º. A medida descrita no caput desse artigo será adotada em processo administrativo simples, observado o princípio do contraditório e da ampla defesa. Parágrafo 2º. O delegatário, a critério da autoridade competente, poderá ser afastado previamente de suas funções, oportunidade na qual será designado responsável temporário para responder pelo expediente. Parágrafo 3º. Caso o tabelião, o oficial de registro, se recuse à perícia médica, aplicar-se-á o disposto nos artigos 231 e 232 da Lei 10.406 de 2002, Código Civil. Parágrafo 4º. Havendo resistência injustificada do tabelião ou do oficial de registro às medidas necessárias para a apuração de sua capacidade, poderá ser instaurado processo administrativo disciplinar, com a determinação do afastamento preventivo do delegatário. Parágrafo 5º. Após a realização de perícia médica pela GERSAT, o tabelião ou o registrador de registro deverá ser intimado para se manifestar no prazo de 15 dias acerca do laudo pericial. Parágrafo 6º. Fim do prazo do parágrafo 5º desse artigo, os autos serão encaminhados ao presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para apreciação. Parágrafo 7º. Durante o período de afastamento do delegatário, no curso do processo administrativo para apuração de sua capacidade, não poderá ser realizada a rescisão dos contratos de trabalho vigentes na serventia, salvo quando demonstrada a sua efetiva necessidade e seu impacto na serventia, o que deverá ser previamente apresentado ao diretor do foro. Artigo 20. Constitui grave inobservância aos deveres dos tabeliães e dos oficiais de registro a ausência reiterada de recolhimento da taxa de fiscalização judiciária, TJF, ao Tribunal de Justiça, TJF mesmo, sei. Artigo 21. Embora sejam pessoas físicas, os tabeliães e os oficiais de registro do Estado de Minas Gerais deverão requerer a inscrição da serventia no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda, o CNPJ, para fins exclusivamente fiscais, comunicando o respectivo número à Corregedoria Geral de Justiça. Parágrafo 1º. É vedada a contratação de prepostos e serviços, bem como a aquisição de bens ou produtos de qualquer natureza no CNPJ da serventia. Então, é vedada a contratação de prepostos e serviços, bem como a aquisição de bens e produtos de qualquer natureza no CNPJ da serventia. Excepcionalmente, vai dispor o parágrafo 2º,
que o delegatário poderá utilizar o CNPJ da serventia provida para a contratação dos seguintes serviços. Então, tem alguns serviços que são específicos. Um, plano de saúde empresarial, quando a operadora recusar formalmente a contratação por meio do CPF do responsável. 2. Vale alimentação, quando a prestadora de serviço recusar formalmente a contratação do CNPJ do responsável. Então, eu vou destacar aqui essa expressão formalmente. Vou deixar aqui a mesma coisa, eu vou fazer aqui. Então, tanto o plano de saúde, né, a operadora do plano de saúde, quanto a prestadora de serviço do Vale Alimentação se recusar formalmente, né, essa contratação poderá ser feita no CNPJ. 3. Plano de internet. Quando o serviço for prestado na modalidade link dedicado e não estiver disponível para contratação no CPF do responsável. Parágrafo terceiro. Nas hipóteses do parágrafo segundo desse artigo, o responsável pela serventia deverá arquivar documento comprobatório da impossibilidade de formalização direta em seu próprio nome. Vou deixar em destaque aqui, documento comprobatório da impossibilidade de formalização direta em seu próprio nome. Parágrafo 4º. A utilização do CNPJ da serventia para a contratação de outros serviços necessários à atividade da serventia, além dos previstos no parágrafo 2º desse artigo, deverá ser autorizada pela Corregedoria Geral de Justiça. E aí, nos termos do provimento conjunto 153 de 2025. Vamos passar agora para o capítulo 6 dos prepostos. Artigo 22. Os tabeliães e os oficiais de registro poderão, para o desempenho de suas funções, contratar prepostos, escolhendo dentre eles os substitutos com remuneração livremente ajustada e sob o regime da legislação de trabalho. Parágrafo 1º. Em cada serviço notarial de registro, haverá tantos substitutos quanto forem necessários, a critério de cada tabelião ou oficial de registro. Parágrafo 2º. A designação de substitutos escreventes, assim como sua destituição, deverá ser feita por meio de portaria interna, constando: 1. Nos casos de designação, a. O nome, a qualificação completa do designado, indicando-se a nacionalidade, a data de nascimento, o estado civil, a profissão, o endereço e o lugar de domicílio. B. O número do cadastro de pessoas físicas, o CPF e o documento de identidade. C. A função para a qual foi feita a designação, sendo que, no caso de escrevente, deverão ainda estar discriminadas as atribuições de cada um dos designados. Então, está discriminada as atribuições de cada um dos designados. D. A data de admissão do serviço. E. Se possui autorização para requisitar ou receber selo de fiscalização e etiquetas adesivas de segurança. 2. Nos casos de destituição, deverá constar o nome, o número do CPF e o documento de identidade. B. A função da qual foi destituído. C. A data da destituição. Parágrafo terceiro. A cópia da portaria interna, a que se refere o parágrafo 2º deste artigo, deverá ser encaminhada à Corregedoria Geral de Justiça, preferencialmente pelo canal Fale com TJMG ou pelo malote digital, até o quinto dia útil do mês subsequente à designação ou destituição. Parágrafo 4º. Deverão ser encaminhadas somente à Corregedoria Geral de Justiça as informações sobre contratação e a dispensa de auxiliares no mesmo prazo previsto no parágrafo 3º desse artigo, constando, então, as informações deverão constar. 1. Nos casos de contratação, a. O nome, a qualificação completa, a indicação de nacionalidade, a data de nascimento, o estado civil, a profissão, o endereço e o lugar de domicílio do auxiliar contratado. B. O número do CPF e do documento de identidade. C. A data de admissão do serviço. D. Se possui autorização para requisitar e ou receber selos de fiscalização e etiquetas adesivas de segurança. 2. Nos casos de dispensa, A. O nome, o número do CPF e o documento de identidade. B. A data de dispensa do serviço. Parágrafo 5º. Os escreventes poderão praticar somente os atos que o tabelião ou o oficial de registro autorizar. Esse aqui é um parágrafo bem importante que eu vou deixar destacado aqui também. Parágrafo 6º. Os substitutos poderão, simultaneamente com o tabelião ou oficial de registro, praticar todos os atos que lhes sejam próprios, exceto nos tabelionatos de notas, lavrar testamentos.
Essa aqui é uma particularidade aqui do estado de Minas Gerais, porque outros estados isso já tem sido permitido. Lavrar testamentos é permitido pelos escreventes também. Então, aqui em Minas Gerais é uma exceção. Parágrafo 7º. Dentre os substitutos, um deles será designado pelo tabelião ou oficial de registro para responder pelo respectivo serviço nas ausências e nos impedimentos do titular, devendo a designação ser comunicada nos termos do parágrafo 3º desse artigo. Artigo 23. O gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços notariais de registro é de responsabilidade exclusiva do titular, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, investimento e pessoal, cabendo-lhe estabelecer normas, condições e obrigações relativas à atribuição de funções e de remuneração de seus prepostos, de modo a obter a melhor qualidade na prestação do serviço. Título 3. Do ingresso nos serviços notariais e de registro. Capítulo 1. Da outorga da delegação. Artigo 24. Os serviços notariais de registro serão exercidos em caráter privado, por delegação do poder público. Capítulo 1. Capítulo 2. Da investidura. Artigo 25. A investidura na delegação perante o Corregedor-Geral do Estado de Minas Gerais ou magistrado por ele designado, se dará dentro do prazo de 30 dias da expedição do ato de outorga da delegação, prorrogável uma vez por igual período. Parágrafo 1º. A investidura ocorrerá em solenidade coletiva, em data e local oportunamente divulgados pela Corregedoria-Geral de Justiça. Parágrafo 2º. Eventuais requerimentos para investidura fora da solenidade ou para prorrogação do prazo deverão ser protocolizados diretamente na Corregedoria-Geral de Justiça no prazo mencionado no caput deste artigo para oportuna designação de nova data e local para o ato. Parágrafo 3º. Para a investidura, o candidato se desincompatibilizará previamente de eventual cargo, emprego ou função pública, inclusive de outro serviço notarial ou de registro por ele ocupado. Essa aqui, inclusive, eu vou deixar marcado também. Inclusive, por outro serviço notarial de registro por ele ocupado. Parágrafo 4º. Na solenidade de investidura, o candidato prestará o compromisso de, bem e fielmente, com lealdade e honradez, desempenhar as atividades da serventia para a qual receber a delegação, cumprindo as leis e os atos normativos que regem os serviços notariais de registro. Parágrafo 5º. No ato de assinatura do termo de investidura, o candidato apresentará documento de identidade oficial com foto e entregará devidamente preenchida a declaração de não cumulação de cargo. Parágrafo 6º. Não ocorrendo a investidura no prazo marcado, será tornada sem efeito a outorga da delegação por ato do presidente do TJMG. Capítulo 3. Da entrada em exercício. Artigo 26. O exercício da atividade notarial de registro terá início perante o diretor do fórum dentro de 30 dias improrrogáveis contados da investidura. Parágrafo 1º. Dentro de 5 dias, contados do exercício, o novo delegatário providenciará o encaminhamento de cópia de documentos abaixo relacionados à Corregedoria Geral de Justiça. 1. Termo de exercício. 2. Formulário de cadastro devidamente preenchido, conforme o modelo fornecido pela Corregedoria Geral de Justiça. 3. Documento de identidade oficial. 4. Cadastro de pessoa física do Ministério da Fazenda, CPF. 5. Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ. Parágrafo 2º. Se no exercício não ocorrer no prazo legal, o ato da delegação do serviço será declarado sem efeito perante o Tribunal de Justiça. Artigo 27. A entrada em exercício do novo delegatário se dará na data designada pelo diretor do foro. Artigo 27-A. O delegatário encaminhará ao diretor do foro, no prazo de 30 dias úteis contados da entrada em exercício, inventário contendo as informações previstas no artigo 43 deste provimento conjunto. Então vamos encerrar por aqui e no próximo bloco a gente dá continuidade à gravação.